Agradeço mais uma vez o convite do Café com RH, Janaína, vocês todos, sempre aí comentando essas discussões críticas, enfim, análises muito interessantes. E, enfim, estou aqui à disposição também. Para quem não me conhece, meu nome é André Torres, eu sou advogado, eu sou presidente da OAB Jovem atualmente, também bacharel em Direito pela UF Macaé, pós-graduando em Direito do Processo do Trabalho pela UCAM, sou especialista em Direito Civil pela PUC Minas, integro o Café com RH e também a mentoria do Startup Macaé, também é um projeto muito bacana, muito interessante. Estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo interessante sobre esse assunto. Introduzindo aqui a nossa discussão, a gente vai tratar da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou dizendo já o número da lei, que às vezes alguém vai querer acompanhar também, lendo um pouquinho da lei, enfim, porque é uma lei ampla, traz aí bastante novidade, situações inclusive muito impactantes em todas as esferas dentro desse setor empresarial, a quem exerce atividade econômica, e já é importante que de cara a gente faça essa distinção, porque na realidade, essa distinção não, na verdade a gente faça essa padronização, essa lei ela vale para todos que tratam dados pessoais, e aí dados pessoais são dados de pessoa física, só para que a gente consiga entender, desde que tenha naturalmente uma finalidade econômica. Se é uma finalidade jornalística, uma finalidade acadêmica, ou por uma questão de segurança nacional, enfim, aí não, aí a própria lei ressalva. Agora, quem trata dados pessoais, ou seja, de pessoas físicas, sejam empresas ou pessoas físicas tratando dados de pessoas físicas, com o objetivo de desenvolver uma atividade econômica, está sujeito aí a todas as regras e consequências dessa lei. Só para a gente ter uma ideia primeiro, o Brasil está até um pouco atrasado nessa questão. Essa lei, nesse sentido, nós já temos na Europa, nós já temos em diversos outros países, nos Estados Unidos, mais ou menos 130 países já tem uma lei que trata dessa questão de segurança de dados. O Brasil só veio a ter essa lei agora. E aí ela entrou em vigor agora em setembro de 2020, mas ela entrou em vigor pela metade. Depois eu vou explicar melhor. As penalidades administrativas só em agosto de 2021. Então, na verdade, nesse momento a lei já está vigente, mas ninguém pode ser punido administrativamente por conta do descumprimento dessa lei. Tá? Só para a gente ter essa noção exata. O que busca a lei? A lei busca, basicamente, garantir segurança jurídica, proteção aos dados das pessoas. E se, naturalmente, aos dados das pessoas, isso vai se refletir também nos direitos das próprias pessoas. Quando a gente protege dados, a gente protege os direitos dessas pessoas. Então, é fundamental essa discussão nesse momento, porque, sobretudo agora com a pandemia e muitos acessos virtuais, etc. e tal, nós estamos aí transmitindo nossos dados em massa, pela internet, através de cliques, mas também do ponto de vista físico. A gente também não pode abandonar. Aqui, na LGPD, nós não vamos tratar apenas de questões digitais, as questões físicas também são apreciadas por essa lei. E aí o que seria, então, tratamento de dados? Porque é Lei Geral de Proteção de Dados e ela busca regulamentar o tratamento de dados. A palavra tratamento aqui ela é colocada de uma forma muito ampla, inclusive pela própria lei. Tratamento, na verdade, envolve aí uns 20, 30 núcleos verbais distintos. Captação, utilização, acesso, compartilhamento, descarte, armazenamento, processamento, enfim. Diversos verbos que vão, na verdade, aí, são exemplos, a própria lei já traz alguns, elas vão delimitar o que seria esse tratamento de dados. Então, eu já falei do destinatário, pessoa física, né? Pessoa natural, e desde que esses dados tenham aí uma utilização econômica. E aí, tanto para pequenas, médias e grandes empresas, startups, ou também uma padaria da esquina, um açougue, todo mundo adstrito aí, né, sujeito à LGPD. E o que a lei vai tentar buscar? De uma forma
a equilibrar princípios do desenvolvimento econômico, a questão tecnológica, a livre iniciativa, a liberdade, e, por um outro lado, a privacidade, a intimidade das pessoas. Então, é isso que a lei tenta, de alguma forma, ponderar o tempo todo para que haja segurança nas questões que são tratadas, que são lidadas por empresas, mas também que haja aí um cenário fértil para o desenvolvimento, para a atividade econômica. Tá? O dado, então, que seria um elemento capaz de identificar alguém. Isso é um dado. Um dado pode ser CPF, identidade, pode ser a placa do seu carro, enfim, pode ser a sua biometria, pode ser a sua foto, enfim. Também aí nós temos um universo muito complexo do que seria dado. Mas a lei ela faz uma distinção entre dados pessoais e dados sensíveis. E aí a distinção é bastante clara. Dado pessoal é um atributo, uma característica do sujeito que não vai comprometer em nada a vida dele. É o CPF, o nome, de repente o endereço. Agora, o dado sensível, aí ele já vai trazer uma discriminação negativa, ou pelo menos um potencial de discriminação negativa. Isso vai envolver a sua ideologia política, ou as suas preferências religiosas, orientação do ponto de vista sexual, filiação ou não a sindicato, filosofia de vida. Então, esses dados são dados sensíveis. Isso significa que a lei ela vai ter aí um poder maior de controle sobre esses dados, né? Uma rigidez maior, até exatamente para evitar que eles sejam desvirtuados. E aí, muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que a gente tem que estar tão preocupado com a LGPD? Poxa, às vezes eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma empresa grande, ou eu tenho uma empresa absolutamente física, eu tenho uma empresa digital, por que eu tenho que me preocupar? Porque todo mundo que exerce uma atividade econômica vai tratar dados. Por exemplo, um escritório de advocacia vai tratar dados de clientes, dados de parceiros. Uma padaria, um bar que tenha também algum tipo de controle, cadastro e trabalha esse tipo de relacionamento, ele também vai ter acesso a dados. E aí a gente vai chegar lá também os dados dos próprios empregados, dos colaboradores, enfim. Então, isso é fundamental. Quem descumpre a lei está sujeito ao quê? A uma advertência, uma multa diária, até uma penalidade de 50 milhões de reais. Então, o grande perigo, o grande medo que foi colocado com a vigência dessa lei é exatamente a possibilidade de doer no bolso das empresas que, porventura, não criarem aí todo um sistema protetivo em relação a esses dados. Então, isso é fundamental. Inclusive, já é uma demanda de mercado. O Brasil, hoje, como eu disse, ele entrou um pouco tarde nessa discussão, nessa regulamentação, mas foi fundamental o que ele realizou nesse momento, porque agora o Brasil consegue também explorar novos nichos de mercado. Há alguns países, algumas empresas que exigem também ali uma certificação, uma adequação de que os dados estão sendo protegidos. Então, assim como nós temos aí um selo verde, por exemplo, que diz respeito à questão ambiental, de sustentabilidade, a gente também tem já muito forte essa ideia de proteção de dados. Até porque a gente tem observado aí, tem séries da Netflix, eleições, enfim. Um dado hoje, ele não é simplesmente um dado é um produto. O dado pode ser comercializado, pode ser desvirtuado, pode ser utilizado com finalidades aí políticas, enfim. Então, isso hoje tem uma importância muito grande. Não é à toa que todo clique que a gente dá na internet, a gente percebe que isso nos leva a alguma consequência, a uma propaganda, enfim. Então, o tempo todo, os dados estão sendo aí absorvidos, captados e estão sendo tratados. E a lei ela vai tratar exatamente dessa situação. A gente tem que delimitar, então, os atores principais que a lei vai delimitar a respeito aí da proteção de dados. Nós temos o titular de dados, que é a própria pessoa física, né? Eu sou o titular dos meus dados, eu tenho direito sobre os meus dados. Ponto. Eu tenho o controlador é quem decide sobre o tratamento, não é necessariamente quem trata o dado, mas é quem decide. Por exemplo, a empresa. E o titular do dado, o empregado. O operador vai ser aquele que a empresa determinar a fazer esse tratamento. Pode ser uma empresa terceirizada, pode ser um outro empregado treinado para isso.
mas que também é uma figura que existe na nova lei, nós temos também uma profissão nova, que é o encarregado de dados. Encarregado de dados, o que ele vai fazer? Ele é uma pessoa ou empresa escolhida por essa empresa aí, controladora, né, que obtém, que capta esses dados, e ele vai fazer um intermédio entre o titular de dados e uma nova figura que a lei também criou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse um PROCON de dados. Isso vai ser criado, é um órgão aí que vai ser vinculado à presidência da República, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele já nomeou alguns conselheiros, enfim, ele já está formalizando esse órgão e ele vai fazer basicamente aí 3 funções específicas. Ele vai regulamentar, fiscalizar e vai responsabilizar. Então, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem vai ter aí o poder de fato fazer cumprir a legislação e eventualmente punir aqueles que descumprirem as determinações. E aí, só para a gente ter uma ideia, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode exigir, inclusive, de qualquer empresa, de qualquer controlador de dados, relatórios de impacto, por exemplo, para saber se aqueles dados estão ou não bem armazenados, onde estão, qual a finalidade, onde eles são descartados, quando, por quê, enfim. Tudo isso é colocado de uma forma bastante rígida, ou melhor, vai ser colocado por essa autoridade nacional, que ainda não foi criada na sua plenitude, mas já está aí sendo construída porque é indispensável para que a lei surta de fato efeito. Para finalizar essa parte introdutória, que eu já até passo para a Isabela e outros debates, aí até para a gente mergulhar já no direito do trabalho, mas eu entendo que seja importante essa parte introdutória para a gente entender esse universo. Quais seriam, então, os princípios principais aí, né? Princípios principais não, né? Quais seriam os princípios mais fundamentais, mais importantes dessa nova lei? Primeira, finalidade. Finalidade talvez um dos mais importantes. Por quê? Não basta captar esse dado e fazer o que eu quiser com esse dado. Não. Eu tenho que ter uma finalidade muito específica. Eu estou captando esse dado, por quê? Porque a minha atividade econômica, ela exige que eu tenha esse dado para realizar algum tipo de situação. Então, por exemplo, para eu captar um determinado dado de uma pessoa, exemplo, a preferência religiosa delas. Qual seria o sentido, por exemplo, uma academia de ginástica exigir que o seu empregado lhe apresente em quem ele votou nas últimas eleições? Ou qual é a sua orientação sexual? Isso é uma situação absolutamente dispensável, descartável. Por quê? Porque não se liga ao próprio objeto daquela atividade econômica. Então, uma distinção importante em relação à finalidade, para que a gente tenha uma ideia bastante concreta, a gente pode visualizar, na verdade, com, por exemplo, um hospital. Um hospital, de repente, a depender dos exames que ele vai proceder ali dentro, ele talvez tenha que saber se aquela pessoa tem ou não uma atividade sexual, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Há aí uma finalidade, ou seja, há uma motivação, há uma base legal para que eu capte esse dado. Então, simplesmente eu não posso captar dados. Tem que ter uma finalidade ligada àquela atividade econômica. Isso tem que ser de uma forma muito clara. Uma outra situação é o livre acesso aos titulares. A partir de agora, com a vigência da nova lei, eu, titular de dados, tenho o direito de acessar os meus dados. Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, meu telefone toca e por exemplo, uma agência de telemarketing me oferecendo um produto, eu tenho o direito de saber quais dados eles têm meu lá armazenados, há quanto tempo. Inclusive, eu tenho o direito de desautorizar. Olha só, eu não quero mais receber nenhuma ligação porque vocês estão violando a LGPD e eu não dou o consentimento para que vocês me liguem. Então, isso é uma situação aí muito fundamental. Outra situação também é a transparência. A partir do momento que o titular faz esse requerimento sobre os dados dele, quem está com os dados dele, há quanto tempo, as informações prestadas pela empresa, elas têm que ser claras, têm que ser informações precisas. Isso tem que ser colocado de uma forma muito rígida e muito correta. Tem que ter um canal específico para poder acessar aquela informação. Se houver aí uma falha, uma violação nessa comunicação, nessa informação,
isso pode ser passível de responsabilização perante a NPD. Então, o acesso e a transparência também é fundamental. Outra coisa, a segurança e a prevenção. Todo mundo que hoje trata dados, indubitavelmente, vai ter que criar um sistema minimamente seguro. Por quê? Se houver um vazamento de dados, ou se alguém que tem acesso àqueles dados, mas não devia ter, acabar compartilhando para um terceiro, e etc. e tal, um ataque hacker e coisas do tipo, isso pode também gerar responsabilização. Como eu disse também, o relatório de impacto pode ser exigido. Então, é fundamental que as empresas criem também aí um cenário de segurança de dados. Quais dados eu tenho? Onde eles estão armazenados? Esse ambiente é seguro ou não? Quem tem acesso a esse dado? Ele vai ficar comigo por quanto tempo? Quando eu tiver que descartar, eliminar esses dados, eu vou fazer de que forma? Tudo isso tem que ser detalhadamente colocado, porque a NPD pode sim criar qualquer tipo aí de implicação exigindo essa questão. Uma outra situação muito fundamental, que é a não discriminação. E isso aí tem muito a ver com a questão dos dados sensíveis. Esse tratamento de dados, infelizmente, nós já temos aí algumas situações que ocorreram pelo Brasil afora, essa discriminação em relação aos dados tem ocorrido. Por exemplo, eu não vou contratar pessoas de determinada etnia, ou eu não vou contratar pessoas mulheres, e aí as mulheres sofrem muito mais com isso, que tem aí, por exemplo, uma expectativa futura de engravidar, enfim. Isso gera discriminação negativa, isso também viola a LGPD. Então, esse tratamento tem que ser ainda mais cauteloso. Como eu disse, dentro de um critério de necessidade, de motivação. Por fim, o que também aí talvez, junto com a finalidade, o ponto crucial da lei, é o consentimento. Para eu passar esse dado, para eu captar enquanto empresa esse dado do meu empregado, de um parceiro, do consumidor, eu tenho que ter o consentimento expresso dele. Então, olha só, eu tenho que observar a finalidade, tem que ter transparência, tem que ter prevenção, tem que ter segurança, tem que ter livre acesso, eu posso ser responsabilizado eventualmente e, antes de tudo, eu tenho que ter o consentimento expresso, a autorização desse titular de dados para poder fazer essa captação e tratar. Então, não basta dizer, olha só, me passe aqui o seu dado específico porque eu vou precisar dele. Não, você vai precisar dele para quê? Por quê? Quando? Onde? Como? Tudo isso tem que ser muito bem delimitado. Salvo se o dado for público. E aí, o que é um dado público? Por exemplo, o que você já coloca na sua rede social. Você tornou público. Inclusive, a rede social, às vezes, diz muito mais sobre nós do que nós mesmos. Então, nesse caso, também há aí uma exceção da lei, eu não preciso do consentimento, que já é um dado público. Agora, qualquer outra situação que exija aí essa captação vai também exigir o atendimento a todos esses princípios, essas bases da lei e, sem sombra de dúvidas, o consentimento. Então, Isabela, eu vou passar agora a palavra para você, para todos aí, e aí depois a gente começa a entrar mais na parte da relação da LGPD com o direito do trabalho. Vamos pensar na área de RH, que aí eu já coloco algumas questões e depois passo para a Janaína, que eu fico vendo colegas da área de RH usando as redes sociais como processo seletivo, que eu acho um absurdo, sinceramente, porque o que está nas redes sociais não define a pessoa. Então, a pessoa às vezes não é psicólogo da área de RH e acha que vai levantar o perfil e fazer um mapeamento da personalidade, da forma como a pessoa é, a partir das fotos que ela publica na rede social. Então, eu acho de uma falta de noção, desculpe meus colegas da área de RH, mas é uma falta de respeito, uma falta de ética e uma falta de noção. Estou vendo vários aplicativos serem vendidos na área de RH, né, tipo assim, você é consultor, você criou um app para mapear o perfil, que é dessas coisas que o André disse, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é índio, se é vegano, se não é vegano, se qual é o direcionamento do comportamento político, se é da esquerda ou se é da direita, e várias pessoas já sendo eliminadas de processos seletivos a partir desses aplicativos, a partir de fotos, a partir de frases.
Então isso é muito perigoso. A gente é muito perigoso mesmo, né? Então aí eu já estou entrando na alçada que mais me interessa, na manipulação de dados sobre pessoas dentro das empresas, de funcionários, e esses dados sendo... Aí eu achei muito interessante, e eu fiquei na dúvida, são 4 ou 5 atores aí que eu estava anotando, é o controlador, é o portador do dado, que é o titular, né? Aí tem o operador, que é o cara que faz aí são 5 cargos, não é isso? E eu achei fantástico. Falei, gente, para que tanta função? Não sabia disso, mas assim, aonde querem, como que a coisa é sofisticada e perigosa, né? Porque eu fico vendo. E a autoridade máxima está ligada diretamente à presidência. Então, Jesus toma conta. Como que a gente tem que ficar aí realmente ligado nessa questão e os interesses aí no papel Café com RH, despertar a consciência crítica e reflexiva sobre tudo que está acontecendo no mundo. Então, assim, por que, André, você acha que tem essas 5 aí, são relevantes? Não são? E as questões relacionadas a poder e controle disso tudo, né? Até pedir relatórios, vindo dessa, como se fosse o PROCON, né, dos dados lá, pedindo relatórios para as empresas de como está fazendo, mas quem vai estar regulando o próprio governo sobre o que ele está fazendo com esses dados que está recebendo desses... que tem que passar para o governo também esses dados, sabe? Então, assim, eu estou com uma série de inquietações, não vou ficar quieta, senão só eu vou ficar falando aqui. Então, me veio isso dos 5 e essas questões relacionadas, por exemplo, também a processos seletivos, além de outras coisas, né? Que a gente vê empresas fazendo mapeamento, pesquisa de clima e perguntando um montão de coisas que a gente não sabe para quê. Até nessas questões de tendências políticas, né, dentro da empresa. É isso. Certo, Isabela. Primeiro, o governo, apesar do órgão da ANPD ela ser vinculada ao governo, o governo também ele está sujeito à lei. Isso vale para pessoas jurídicas de direito público. Isso significa que estados, municípios, autarquias, o governo que também emprega, ele também tem que respeitar a LGPD. Tá? É claro que quem é que faz o controle de quem controla? Aí, no final das contas, vai ser o Poder Judiciário, né? Que também não deixa de ser o Estado, de uma forma ampla, né? Mas a questão é, o governo ele tem direito a acessar algumas questões, ali com uma ressalva muito específica, uma finalidade de soberania nacional, questões assim, muito subjetivas. Agora, ele também tem que ter um cuidado muito grande com o tratamento de dados, por exemplo, dos seus servidores. Tá? Então, isso tem que ser colocado de uma forma muito clara. Pessoa física que trata dado de pessoa física, pessoa jurídica, tanto de direito privado, ou seja, empresas normais, quanto de direito público, o Estado e todos os seus órgãos. Todos eles também estão sujeitos aí à LGPD, inclusive o Estado. E a gente percebe que, às vezes, vamos dizer assim, o RH, né, do Estado é fraquíssimo, né, totalmente desorganizado, muitos funcionários, muitos servidores tendo acesso ao que não deviam ter, captando informações para desvirtuar, para vender, enfim. Então, é uma situação muito crítica, inclusive politicamente, né? A questão desses atores, Isabela, a ideia da lei foi delimitar muito bem o papel de cada um. Então, assim, é claro que, num primeiro momento, isso nos assusta. Poxa vida, agora tem até uma profissão nova, encarregado de dados, né? Mas a ideia foi o seguinte, olha só, cada um tem uma função, cada um tem uma certa responsabilidade. E aí, só rememorando, o titular é quem tem, né, é de quem é o dado, na verdade. É a pessoa física, o destinatário da lei, de quem é o dado. Controlador é quem decide sobre o tratamento desse dado. A empresa. O operador é quem trata efetivamente o dado, ou seja, eu sou uma multinacional e eu contrato uma empresa para tratar dados. Mas, inclusive, já estamos vendo aí startups, enfim, empresas de tratamento de dados. Grandes bancos, grandes instituições contratam essas empresas para fazer o tratamento de dados. Então, os operadores. E o encarregado é esse que vai fazer um intermédio, a relação do titular e também a relação com a ANPD. A ANPD faz uma exigência, é um encarregado de dados, uma pessoa específica dentro da empresa
Né? Isso é até engraçado, porque umas pessoas até brincam. Tem ali uma padaria, e aí tem 3 funcionários. Aí você chega para um funcionário e fala, a partir de amanhã você vai ser o encarregado de dados. Tá aqui o seu crachá e você é o encarregado de dados. A realidade, por mais bizarra que possa parecer, é essa, tá? Até a lei começar a criar penalidades. Porque por enquanto está todo mundo tranquilo, depois vai começar a criar penalidade. E a NPD é fundamental para regulamentar, porque a lei ela traz cláusulas abertas, conceitos subjetivos. Quem vai ter que preencher isso vai ter que ser a própria autoridade nacional. Ela é como se fosse uma agência reguladora, como se fosse uma ANEEL, uma ANEEL, enfim. Então, ela é fundamental para poder pacificar alguns entendimentos, porque, por enquanto, a lei traz ali nortes, traz ali princípios, mas a prática, como é que vai ser? O que significa no dia a dia? Aí só a NPD, e eventualmente, se a discussão da NPD também for frágil, do ponto de vista dos direitos constitucionais, da liberdade, da privacidade, etc. e tal, sem sombra de dúvidas, vai cair para o judiciário decidir. Como o judiciário, inclusive, já tem decidido. Depois eu até chego aí em 3 casos já de utilização da LGPD agora. Agora a questão, acho que foi a última questão, né, Isabela, do algoritmo, né? Os algoritmos utilizados, aplicativos que as empresas contratam para poder fazer esse mapeamento de uma forma automatizada, a gente não sabe quais os critérios. As empresas que fizerem isso hoje, elas vão sofrer aí uma fiscalização grande, elas vão ter problemas. Porque, olha só, esse aplicativo está onde? Ninguém sabe. Como é que é a fórmula ali de dentro? Tudo isso, o titular de dados tem o direito de saber. Eu tenho o direito de saber, inclusive, o funcionamento do algoritmo. É claro, resguardada a questão da proteção industrial, dos segredos, mas eu tenho o direito de acessar a esse mecanismo e entender de que forma ele gerou aquela interpretação sobre o dado que ele coletou de mim ou de outras pessoas. Então, assim, quem quiser automatizar vai ter que ter aí um cuidado muito grande, porque automaticamente vai atrair essa responsabilidade caso, por exemplo, o aplicativo não seja aí o bastante, não tenha aí capacidade de informar quando a NPD requisitar ou quando o próprio titular. E aí vai ter problema. Eu estava aqui ouvindo vocês enquanto mergulhava um pouco nas reflexões, lembrando de um dos encontros que a gente teve falando sobre os tipos de assédio, né? Em entrevistas que não geravam provas. Então, agora já é possível, pela Lei Geral de Proteção de Dados, uma pessoa perguntar se tem interesse em ficar grávida e o candidato perguntar como isso pode ser usado no processo seletivo, né? Você fala de perguntar, né? Questionar o próprio recrutador, falar assim, e aí? Mas assim, eu fico pensando, André, se ela não tiver filmado essa conversa ou não tiver gravada, ela não tem como provar que o recrutador fez essa pergunta ridícula, né? Acho que travou um pouquinho. Falando se o titular do dado está no processo seletivo, escuta uma pergunta ridícula dessa, se você quer ser mãe, se você está grávida, né, que são coisas que a gente vê no mercado de trabalho, especialmente Macaé, né, extremamente machista. Se a pessoa não gravar ou filmar, ela não vai ter como provar que essa pergunta sem noção apareceu no processo seletivo, né? Entendi. Não vai ter como comprovar, não é isso? Isso. Não é melhor você tirar o fone, não, porque às vezes está... Você não consegue tirar o fone, não, André? Que às vezes está picotando. Deixa eu tirar. Vê se melhorou agora. Acho que sim. Para você está ouvindo melhor? Vamos, a gente fala aqui se melhorou. Então, você entendeu minha pergunta? Entendi. Se a pessoa não tem uma gravação, se ela não filmou aquele ato, ele não vai conseguir comprovar. Então, mas facilitou o processo das pessoas não se sentirem mais acuadas em receber esse tipo de pergunta e ter que ouvir e responder, ou tentar sair pela tangente. Hoje o cidadão ele já se vê no direito resguardado de perguntar
ok, só pena de sair daquele processo seletivo, porque ninguém sabe como o recrutador vai usar aquela informação, né? Mas se empodera mais o cidadão de perguntar o que essa pergunta colabora no meu processo seletivo, né? O processo seletivo, já mergulhando na relação da LGPD com o direito do trabalho, ela é complicada, porque olha só, no processo seletivo eu capto o currículo. O currículo também ele expressa uma série de dados. Eu tenho que também ter todo um regramento que eu vou fazer com esse currículo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que vocês vão até achar graça. Outra coisa são essas perguntas. E aí, exame toxicológico, por exemplo, é vedado, salvo para motorista profissional. Atestado, exigência de atestado de antecedentes criminais, também é vedado, não pode, salvo para vigilante. Então, assim, a questão da gravidez, ou de HIV, ou análise de crédito, para saber se a pessoa tem nome negativado ou não, isso é absolutamente vedado. Isso é discriminação, tanto pela LGPD, e ainda impulsionado, mas também pela própria legislação trabalhista. Agora, realmente fica muito difícil comprovar que houve ali algum tipo de... Agora, o candidato ele tem direito de perguntar e de ter a resposta objetiva do porquê que ele foi rejeitado, por que eu não fui contratado. E aí a empresa vai ter que dar ali uma resposta, objetiva. Olha, qual é geralmente a resposta? Você não se encaixou no nosso perfil. Beleza, qual que é o perfil? É o quê? Tamanho, idade, enfim, a empresa vai ter que fornecer e ela vai ter problema se não fornecer. Eu não estou dizendo interpretações subjetivas, mas se há critérios, o candidato ele tem direito a acessar esses critérios. Eu tive tentando mapear algumas áreas mais importantes em RH que recebe dados e percebi que, cara, todas as áreas elas têm um grande impacto nesse processo de LGPD, né? Como a gente falou agora há pouco, a partir do recrutamento, da seleção e contratação, porque recrutamento e seleção tem currículos antigos que vinham com endereço, com CPF da pessoa, com estado civil, se tinha filhos ou não e quais eram as idades dos filhos. E esses documentos estão onde? Com quem tendo acesso a eles ainda? Como eles vão ser expurgos, né? E muita coisa está na rede, ou muita coisa está naquele arquivão velho lá do RH. E falando nesse arquivo de RH... é comum que ele não tenha chave de acesso, então ele está livre até para uma pessoa que trabalha no fim de semana fazendo uma simples limpeza, se quiser passar a mão num dado, ela passa também. Ele não tinha uma hierarquia de quem podia ou quem não podia ter acesso àqueles dados. Qualquer pessoa podia ir lá consultar uma pasta daquelas que tinha informação de salário, endereço da pessoa, até dados mais sensíveis, entrando em medicina do trabalho, quando a pessoa se afastou e teve que entrar pelo INSS com CID, né? Dados de vale-refeição e de alimentação carregam dados pessoais também. Os benefícios de forma geral, e principalmente quando são terceiros administrando esses benefícios, né? Todos os dados são carregados e transponíveis para os terceiros tratarem. Então, assim, me parece que quase tudo numa empresa vai começar pelos recursos humanos. Tem outras áreas que vão estar envolvidas nesse processo, sim, mas parece que quem detém mais informações e dados sensíveis a serem tratados é RH. Concordo plenamente. É isso? É o RH que está indo em frente, mas todo mundo vai ter que se preocupar com isso. Sabe por quê? Do diretor da empresa até um auxiliar de serviços gerais da empresa. Que ela está, de repente, fazendo uma faxina e ela encontra um documento no chão. O que ela vai fazer com esse documento? Quais informações tem nesse documento? Podem ter dados sensíveis, podem ter dados, como você disse, a respeito do salário, a respeito, enfim, questões de doença, a pessoa ficou doente, não ficou, a pessoa foi multada, a pessoa tomou advertência, a pessoa foi demitida por justa causa. Opa! Então, na melhor das intenções, a pessoa pode até tirar uma foto e colocar num grupo de WhatsApp, pensando no cenário que a gente vive hoje de pandemia, que todos os documentos transitam por WhatsApp. Se essa lei estivesse funcionando agora, tenha certeza que ia chover processo.
Porque o que tem de informações circulando no servidor pessoal dos funcionários em casa, sem a empresa alcançar um ambiente seguro de internet, porque as pessoas não estão acessando pelo servidor da empresa na maioria das vezes, usando o pacote de dados de celulares pessoais. Cara, isso ia ser maluquice, essa época que a gente está vivendo, né? Com tantas informações e dados transitando. Eu estou vendo aqui, tem a pergunta, ou umas colocações do Rafael. Falou, isso fica detalhado em que formato? Em um procedimento interno ou algo mais técnico, intrínseco ao sistema? Rafael, você está falando da apresentação inicial do André, quando ele está falando as definições daqueles cargos, qual que é o papel desse, um pouco dessa legislação. Achei engraçado quando ele colocou também, né, André, acho que tem a ver com isso que o Rafael está colocando, que o André colocou assim, de repente uma pessoa é eleita a ser encarregado de dados da empresa. Você estava vendo uma outra live, estavam falando de um montão de gente, me colocaram, o pessoal tudo da área de TI, né, me colocaram como encarregado de dados, mas eu não sei como que é essa função, e aí todo mundo mais perdido que tudo. Então acho que o Rafael pergunta nesse sentido, aonde que isso fica detalhado aonde? É no site, em que formato, tem um manual, as empresas estão recebendo, é isso, Rafael Scarpe Simão? Qualquer coisa pode tirar aqui o vídeo, a voz e perguntar aqui pra gente se eu não entendi, se a gente não entendeu sua pergunta. Você entendeu, André? Tá no chat. 7h30. Eu acho que entendi sim o que ele quis saber. Por exemplo, no processo de contratação, e aí eu vou pedir a Rafael que interceda por nós, se a gente tiver certo, se precisar consertar, né? Eu estou sendo contratado, por exemplo, estou respondendo um formulário de uma empresa que quer meus dados. Onde vai estar escrito isso, de como ela vai tratar os meus dados, por quanto tempo ela vai guardar os meus dados, como ela vai transmitir os meus dados. E aí me antecipo até a responder por André pela minha experiência em áreas de comunicação e marketing, né? Muitos apps e muitos sites, eles colocam aquele termo de adesão enorme que a gente não tem saco para ler, e naquelas linhazinhas com letrinhas miúdas, está dizendo muitas vezes, mesmo que seja de forma genérica, como é que ele vai usar nossos dados. O que muda é que agora eles vão ter que ser explícitos dizendo onde vai usar o e-mail, como vai usar o e-mail, por quanto tempo vai usar o e-mail. E quando for a situação presencial, aí eu vou trazer o exemplo para o RH, que é o que eu teria mais propriedade em falar. Eu já vivenciei uma situação de preencher um termo que eu cedi a minha imagem por até 20 anos após o meu rompimento de contrato com a empresa para usos institucionais. Então, eu tinha um termo de cessão de uso de imagem enquanto fosse funcionária e até 20 anos após, quando encerrasse o meu contrato. Então, esse é um exemplo que eu posso trazer de termos de assinatura de contrato no momento de contratação, que deve ser explicitado, não é isso, André? Para que está... E é para cada dado, não é de forma genérica. Para que vai usar o CPF, para que vai usar o e-mail, para que vai usar a imagem, tem que ter uma finalidade para cada um. Perfeito. A finalidade é a palavra-chave aí. Finalidade específica e ligada à atividade econômica. Não tem que ser uma exigência porque eu estou a fim de obter esse dado. Não, por quê? Qual é o sentido de você ter esse dado? Se não tiver sentido, é uma violação da LGPD. Então, essa pessoa vai estar sujeita aí, essa empresa, enfim, vai estar sujeita às penalidades. Sobre o Rafael, se ele puder complementar aqui, só para eu entender exatamente onde se encaixa a pergunta dele. Logo no início, tá? Que você estava falando, foi 7h33, né, que eu curso. Fica detalhado em que formato, em um procedimento interno ou algo mais técnico, intrínseco ao sistema? Eu acho que é isso que a Janaína, né, realmente trouxe. Rafael, se não foi respondido, você avisa a gente, tá? Você pode pegar a palavra. Ele falou isso mesmo, respondido, obrigada. Com o surgimento de grandes, de um número expressivo, né, de profissionais liberais que se tornaram MEI, a lei alcança quem é MEI? A lei alcança, inclusive, pessoa física, informal. Se eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente, dados, eu estou sujeito à LGPD. Então, não é só quem é constituído como CNPJ, como empresa?
Não, é pessoa física e pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado, que tratam dados de pessoas físicas com finalidade econômica. Com finalidades econômicas, ok. O que amarra o processo é isso, com finalidades econômicas, não é isso? Isso, porque, por exemplo, eu poderia ter uma finalidade acadêmica, então eu não preciso respeitar a LGPD. Finalidade acadêmica. Entra na exceção à academia. Soberania nacional, ou do ponto de vista judicial. Eu, como advogado, eu infelizmente também tenho que ter acesso a alguns dados específicos para poder elaborar uma defesa no processo, enfim. Então não tem problema, não preciso ter esse cuidado. Agora, acabou ali a motivação, eu tenho que tratar esse dado. Ou seja, vamos supor que eu faço um contrato com um cliente, um exemplo. Ali tem os dados dele, enfim, eu tenho todo o histórico dele, de onde ele mora, quanto ele ganha, enfim, as preferências dele sobre alguma situação, enfim. Acabou a minha relação com ele, eu tenho que descartar. Ou eu vou arquivar. Ele tem que saber onde está arquivado e como eu descartei. Se isso está numa nuvem, quem tem acesso a essa nuvem. Por exemplo, eu tenho um funcionário que tem acesso, um estagiário que tem acesso, ou só eu tenho acesso. Então, isso, já partindo para a questão do RH, é fundamental, porque às vezes o RH tem acesso a muita coisa. E, de repente, não seria tão interessante assim todo mundo tivesse acesso a tudo, mas que aquilo fosse limitado, determinado. Eu já vivi a experiência que dentro do RH tinha situações em que era escalonável, era o direito de confidencialidade da informação, principalmente de folha de pagamento. O maior cuidado era com folha de pagamento. Então, tinham acessos que eles eram limitados de acordo com o perfil de usuário no sistema. Se era bem feito ou não, eu não sei, mas foi a experiência mais próxima que atendesse ao que a LGPD hoje sugere, né? E em outras empresas que até em termos de comunicação era dessa forma também. Eles nomeavam a comunicação por tipo de criticidade numa cor e quem era o grupo de pessoas, que era como se fosse um grupo de mitigação de riscos que deveria receber e tratar as informações. Acho que é importante... Perfeito. Não, continua. Continua, André. Porque eu vou entrar numa outra questão. O que eu ia dizer é que empresas estruturadas vão terceirizar o serviço de tratamento de dados, empresas terceirizadas vão conseguir escalonar o acesso, vai ter um TI muito específico para fazer esse tratamento, enfim. Tem aí grandes bancos gastando milhões em adequação, milhões, porque realmente eles não têm ideia da quantidade de dados que eles têm. O que eles fazem com esses dados? Inclusive, instituição bancária, então, é uma coisa terrível, porque consegue traçar o seu perfil, o que você consome, enfim, é uma coisa horrível. O que eu digo é o seguinte, empresas grandes vão conseguir se estruturar. Empresas pequenas, eu dei o exemplo da barraquinha de cachorro quente, é diferente. Às vezes nem tem tanto dado assim, mas se tiver, tem que ter cuidado. Não estou dizendo que vai tomar uma multa de 50 milhões, nada disso. Mas olha só, a questão da LGPD não é só pela penalidade em si, mas eu acredito que isso vai formar também, vai incentivar uma consciência das pessoas a respeito dos nossos dados. Isso, por um certo momento, foi um pouco negligenciado, foi um pouco deixado de lado na internet, tanta exposição, mas eu acho que, a partir de agora, as pessoas vão começar a ter um cuidado maior, inclusive se não tiver finalidade econômica, entendeu? Olha, tem um dado específico de uma pessoa, amanhã sabe-se lá o que pode acontecer, enfim, nesse sentido. Antes de você falar, Isabela, se você permitir, só responder o Rafael, que ele perguntou de que forma, né, ele tem que formalizar, teria que formalizar essa questão do consentimento, dos dados, etc. Tem que fazer contrato com todo mundo. Inclusive na seleção. Você faz ali, é uma espécie de contrato. O que é um contrato? É um instrumento que prevê ali regras, direitos e deveres para as partes e que tem um objetivo. Ponto. O objetivo o quê? É selecionar. Então, olha só, você vai fornecer o seu currículo, eu vou ficar com o seu currículo 10 dias, eu vou utilizar seu currículo especificamente para isso, isso e aquilo. Ao final, eu vou te devolver, eu vou descartar, eu vou jogar fora, eu vou eliminar. E esse consentimento tem que ser pego de forma expressa. Aí, digitalmente, dá para fazer assinatura digital, enfim, mas também pode ser no papel, assinatura, sem problema algum. Mas tem que ter ali, como a Janaína falou muito bem, uma cláusula muito específica dizendo: eu estou pegando esse dado com essa finalidade. Ótimo, ótimo. Tem uma pergunta aqui da Jaciara também, tá? Eu vi.
Então, só fazendo uma consideração em relação à questão da academia, né, André? Cada curso, pelo menos vou falar da minha formação, que é psicologia, né? Quando a gente vai fazer pesquisas, a gente faz um termo de consentimento livre e esclarecido. Pesquisa com pessoas, as pessoas têm que ser informadas do porquê que ela pesquisa e tudo que vocês estão falando aí, né? Que essa lei vem agora propor na academia, isso já é, vamos dizer, universidades sérias, estão fazendo pesquisas sérias, né? Faz esse termo de consentimento livre e esclarecido, que é tipo um contrato antes de realizar a pesquisa. Pelo menos todas, até as nossas monografias da administração, que isso não é exigido na administração, a gente, pelo menos eu uso isso também. Rafael é meu orientando aqui e sabe disso. Então, nisso a gente coloca o objetivo dessa pesquisa é isso, seus dados são coletados com o objetivo de analisar, com o objetivo geral, objetivo específico e tal, e a gente garante total sigilo sobre os dados, ou seja, vai estar só comigo orientadora e o orientando, que é o pesquisador, estou falando no caso de monografia, igual o Rafael que está aqui, que é me orientando, e vai ser utilizado para produção de livros, artigos, capítulos, né, de livros ou artigos científicos, ou papers em congresso, e a gente garante total anonimato em relação, né, aos dados analisados. E quando a gente faz o acordo de cooperação técnico-científico, parceria com as empresas, a gente deixa muito claro que elas não vão ter acesso ao banco de dados ou ao software que a gente usa, ou a planilha de Excel, seja lá o que for, né, desde o início, para ficar claro que ela não tem direito de pegar essa planilha e depois manipular os dados, igual pesquisa de clima, né, que a gente vê que muitas consultorias aí de RH, às vezes dá o banco de dados para a empresa e a empresa está querendo só o resultado, ela vai lá e manipula todo aquele resultado só para sair bem na fita e ganhar uma certificação aí para essas coisas de auditoria, para ser certificada, para aparecer bem na fita, para ganhar contratos, né? Então, acho que é importante trazer essa questão aí da como que a gente trata isso na academia, de forma bastante séria, pelo menos na maioria dos grupos que eu já participei e que eu participo assim. E trazer aí em voga, agora que eu estou entendendo por que está tão na moda o tal do People Analytics, né? Tão em voga na área de RH, está numa moda falar People Analytics para cá, People Analytics para lá, que simplesmente o que a gente já faz há anos, há séculos, com planilhas de Excel. Imagina, a padaria do fulano, a gente tem, né, alguns dados lá dos funcionários, que a gente precisa analisar os indicadores de RH. Número de ações trabalhistas contra a empresa, indicadores de saúde, né, de acidente no trabalho, de adoecimento, afastamento, enfim. Toda empresa, pelo menos, né, minimamente tem alguns dados nesse sentido, ou deveria ter, né, e analisar. Aí, coisas que vocês falaram anteriormente, Janaína e André, eu falei assim, gente, eu fico vendo o RH, quantidade de dados que o RH já tem, mas que o RH não sabe o que fazer, ou não tem tempo para analisar, ou não sabe analisar dados, né? E eu estou falando muito com meus alunos e falo todos para aqui presentes, né? Aquelas disciplinas que vocês fizeram na graduação que vocês menos gostavam, que era metodologia de pesquisa, que era técnica de pesquisa, tudo relacionado à monografia, agora vocês vão dar valor, né, a todo esse conteúdo que vocês viram lá. Porque, que nem, olha só, essas 5 funções que estão criadas e a gente vendo aí o futuro do trabalho, que tudo está relacionado à análise de dados, né? É a mesma coisa, a gente tem acesso a muita informação, mas a gente não consegue digerir e transformar essa informação em conhecimento. Nós, indivíduos, seres humanos. E as empresas também, os RHs também, têm uma quantidade de informação sobre as pessoas, mas muitas vezes não sabem usar e usa de uma forma muito infeliz. Ao invés de usar para entender como que estão os indicadores de RH, pensar políticas, ações para melhorar, diminuir acidentes, diminuir afastamento, melhorar o clima organizacional, analisar os tipos de ações trabalhistas mais comuns e, por exemplo, muita assédio moral. Qual vai ser a intervenção contra assédio moral e sexual? A gente está vendo que as pesquisas de clima, o resultado está péssimo na questão de liderança. E aí, o que a gente está fazendo para melhorar a liderança? E não é utilizado. Às vezes tem aquilo ali para outros fins, ou fins infelizes, igual isso, usar esses dados aí
Esses exemplos que a gente colocou anteriormente. E aí agora surge a moda, agora eu tô entendendo do People Analytics, tipo assim, agora vai ter um cara que vai saber pegar esses dados, né? E usar melhor na área de RH. Aí eu fico pensando, será que é para usar em prol do desenvolvimento da área do desenvolvimento humano e organizacional? Ou é para esses outros fins maliciosos, né? Espero que seja para usar, saber analisar os dados, né? Que sejam pessoas preparadas, competentes, não só para analisar dados. Porque dados sobre pessoas é diferente de dados sobre outras coisas, é totalmente diferente. Dados sobre comportamento humano é um olhar muito específico, tem que ter uma competência muito grande para analisar comportamento individual, organizacional. Então, aí ficam as minhas preocupações, né? Igual essa moda que está muito grande do People Analytics, e muitas vezes pessoas que é um especialista na questão de dados, mas não de pessoas. E as consequências, né, disso tudo aí que a gente vai estar vendo nessa lei aí, como isso tudo vai ser utilizado. No caso de uma oficina que tem cadastro de clientes, dados dos carros para gerar ordem de serviço, como deve proceder? O responsável precisará contratar um software de segurança para esses dados? Olha só, vai depender muito de como esse dado é captado, né? Agora, como eu disse, vale para todo mundo. Se eu vou estacionar o meu carro, por exemplo, e aí tem o tio do papelzinho que pega lá e põe André, carro X, cor azul. Isso é um dado. É um dado sensível, mas é um dado pessoal. Ele tem que guardar esse dado. Acabou o atendimento, vendeu, enfim, pegou o carro e foi embora, elimina esse dado. Porque não tem problema algum. Mas ele está formalizando ali um contrato. É isso que as pessoas às vezes esquecem. Quando eu vou e deixo um carro na oficina, eu estou fazendo um contrato com essa oficina. É um contrato de depósito, no mínimo. Olha só, o carro vai ficar com você, você tem que guardar esse carro aqui dentro. Você tem que proteger a integridade desse carro. Isso não pode acontecer amanhã com esse carro. É um contrato. Então, na prática, o que é o ideal? O ideal é formalizar contratos com todo mundo. E aí, a gente pensa em contrato, poxa, documento extenso de 50 páginas. Não é isso. Um termo de consentimento, um termo de adesão, como tem aí em aplicativo, um termo de uso. Olha, você está entrando no teu carro aqui, eu preciso saber qual é o teu carro, o modelo, etc. e tal, porque eu vou conseguir identificar e guardar o seu carro com mais tranquilidade para poder até entender de quem é quem aqui, carro que é de quem aqui dentro. Ponto, acabou. Ao final, esse dado vai ser descartado ou vai ser devolvido para você, o papel que você tem entrada, e isso tem que estar disciplinado. Por quê? Vamos lá. Eu posso captar informações importantes ali, por exemplo, pessoas que têm um modelo específico de carro. E aí tem um carro que eu já sei que vai precisar de uma manutenção, ou vai depender do ano do carro. Eu posso muito bem, desvirtuando a finalidade, que é guardar o carro, ou que é consertar o carro, né, no caso da oficina, eu posso passar para terceiros para vender peça. Eu posso passar para terceiros para poder pintar o carro. Então eu faço ali uma relação de carros descascando, e aí eu oferto para terceiros, assim, inúmeras possibilidades, é impossível. Ou até deixar claro, né, André, que gostaria de deter os dados para que fizesse um cadastro positivo de manutenção recorrente, de lembrar para o cliente que está muito próximo de fazer a sua próxima, mas tem que deixar isso muito claro. Quer dizer, além de eu reter o seu dado neste momento para a prestação de serviço, eu gostaria que o senhor desse um de acordo aqui para que eu mantivesse seu e-mail e seu telefone autorizados a receber nossa comunicação para lembrar de promoções de manutenção recorrente no seu veículo. Aí tá tudo ok, se estiver claro, se estiver dito dessa forma, e uma autorização para esse termo. Perfeito. E por quanto tempo eu vou ficar com isso? E uma cláusula expressa também. No momento que você quiser desautorizar, você autoriza e acabou. Nunca mais eu te mando uma mensagem. Isso. Ponto. Está resolvido. André, sabe o que eu percebi? Que parece tão um pouco confuso as empresas tentarem se adaptar à LGPD no momento, porque os parâmetros não foram decididos ainda, já que a NPD também está em construção.
E aí tá todo mundo querendo atender a requisitos que são muito subjetivos, são tão amplos e tão subjetivos, eu costumo dizer que eles são grávidos, porque é uma palavra tão subjetiva que pode levar para qualquer caminho. E a pessoa gastar muito esforço tentando parametrizar todos os dados, tentando entender quem capta, quem transfere, quem trata e por quanto tempo, e nem ser tão exigente assim, ou afrouxar na forma de tratar as informações e depois levar uma paulada porque a coisa vai ser realmente exigente, né? Foi um pouco arbitrário isso, não? Colocar para funcionar sem a coisa estar... Eu não consigo nem dizer percentualmente o quanto está pronto. O que eu sei dizer é que o órgão regulador não está pronto para trabalhar, então não está pronto para também fazer nada. Mas olha só, tem um problemão aí, porque já tem empresa sendo punida com base na LGPD, só que não é uma penalidade administrativa. Eu vou dar um exemplo, a Cyrela, já dando nome aos bois, uma grande construtora, o que aconteceu com ela? Eu posso dizer o nome porque a gente está falando aqui... É público o assunto. Estou falando da Cyrela enquanto empresa, uma mega empresa, não tem nada contra a Cyrela, pelo contrário. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, como a LGPD já está em vigor. Não tem penalidade administrativa, mas isso não significa que possa ter outro tipo de penalidade. A Cyrela vendeu um imóvel para uma pessoa. Pronto, vendeu o imóvel. E captou um monte de dados dessa pessoa. Vários dados. O que ela fez no dia seguinte? Ela compartilhou esse dado com empresas parceiras sem o consentimento do titular de, por exemplo, imóveis planejados. E aí essa pessoa, no dia seguinte, oi, você que comprou, estou sabendo que você comprou um apartamento, então eu estou aqui te oferecendo uma condição exclusiva por conta da nossa parceria com a Cyrela e eu vou te dar um desconto aqui nos imóveis planejados. Essa pessoa levou a Cyrela na justiça e conseguiu uma indenização por dano moral de R$15 mil. Era a minha próxima pergunta, se cabia dano moral. A fundamentação foi com base na LGPD, mas a penalidade foi uma violação a nível de direito do consumidor, entendeu? Não foi uma penalidade administrativa, uma multa que vai para o Estado e ninguém sabe para que fundo que vai. Não, foi uma violação a um direito da personalidade, a sua privacidade, a sua intimidade, as suas características pessoais. Quando a gente viola isso daí, a gente viola naturalmente a pessoa também. Então, já é um baita de um exemplo, que foi a primeira que foi no TJSP, que gerou responsabilização em relação ao LGPD. Agora, olha só, Janaína, um ponto importante. A LGPD, ela está para entrar em vigor já tem um tempo. Ela foi construída, aí ficou nesse vai não vai, veio pandemia, saiu... 2018, né? Começou essa conversa. A lei de 2018. E a penalidade vai começar em 2021. E ela só entrou em vigor agora em 2020. Por quê? Muitas discussões foram travadas até lá. Na prática, o que isso significa? Significa que no mundo ideal do legislador, deu tempo para as pessoas entenderem o que se trata e se adequarem. Claro que não deu tempo. E esse tempo a gente só vai descobrir conforme o dia a dia for aí acontecendo. Então, a partir do momento que pegarem uma empresa X e penalizarem, aí, opa, meu Deus, agora eu tenho que me preocupar. Ai, que me dá raiva quando eu lembro daquele vídeo. A gente estão usando e abusando dos nossos dados. A gente podia estar ganhando uma grana violenta, porque são intermediários que estão pegando os nossos dados, vendendo para um outro cara, que vai ganhar uma grana em cima dos nossos dados e ainda utilizar de uma forma infeliz, e sendo que aí começa a história do Grit Hacker, que é nesse sentido, né? Que aí começa falando de um cara que entrou com processo contra o Facebook, que ganhou e que começou toda essa história dessa lei, que agora, assim, não sei quantos anos depois, né, que está chegando aqui no Brasil. Então, o que me dá mais raiva, dá raiva mesmo, falar sério, né? Quando eu chegar ali no supermercado pro CPF, ia falar assim, não, R$100 pelo meu CPF. Aí eu chego no outro lugar, que nem a Tainá tá colocando ali. Chego na farmácia, aí você fala assim, uma liberação de imagem para uma empresa para ser contratado no processo seletivo. Não, querer R$1.000 pela minha imagem aí no... Sabe, a gente tem que começar a ter um posicionamento mais crítico. Porque se a gente já coloca o CPF sem questionar, eu sempre pergunto, para que é? Aí a caixa ou a pessoa fica toda, eu não sei, só sei que tem. Fala, então chama o seu gerente, quero escutar por quê. Aí eu faço, quando eu tô com tempo, eu fico ali só para fazer eles ficarem incomodados com esses questionamentos para repensar. Né? E até a gente fala, você tá sabendo da lei?
né? Então, eu posso questionar um dia do uso desse meu dado, tá? Você fica aí de olho, beleza? Tô de olho, vocês estão fazendo. Então, assim, acho que proporcionar um conhecimento crítico e reflexivo, né, que é o papel do nosso projeto, é colocar a galera realmente aí para pensar, até tirar foto. Vou tirar a foto aqui da maquininha que você pediu no meu CPF, que aí as empresas vão ficar muito mais assim, ai meu Deus, tem gente aí olhando o que a gente está fazendo com os dados, né, para a coisa funcionar. E assim, eu Adriana, tenho aqui de discussão usar hoje no é falar... supermercado, né, Adriana? Vamos pedir para eles assinar um contrato, a gente leva o nosso contrato, né? Ao invés de eles me darem o contrato para assinar, eu vou levar o meu contrato, né, para eles assinarem. Desculpa, Janaína. Nada, que é isso. Eu falei dessa minha experiência do cadastro numa compra, né? E eu sou profissional da área de marketing e eu faço anúncios para vários clientes nas redes sociais para capturar dados desses clientes para possivelmente ser uma venda depois. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu nunca parei para pensar nisso? Eu vou voltando no automático, a empresa que eu estou querendo fazer uma compra no balcão na hora, tá me perguntando quais são os meus dados, e eu vou lá e pá, falo tudo. E aí, há mais ou menos um ano, eu comecei a dizer, não, eu não quero fazer cadastro, eu só quero comprar, eu vim aqui comprar isso, eu quero levar só isso aqui, eu não quero cadastrar nada, meu. Ai, gente, é interessante, né? Janaína, André, tem uma ideia aí para o Café com RH, e todo mundo que estiver aqui para a gente finalizando, já quiser pensar frases provocativas, a gente vai criar campanha para conscientizar as pessoas em relação a essa questão. Tipo essas coisas, isso que eu coloquei aqui. Te pedir o CPF no supermercado, né? Não dá assim tão fácil, sabe? Tem umas coisas, umas charges, umas tipo, coisas quanto assim. vale suas informações estratégicas? Isso, para as pessoas saberem que os nossos dados valem muito, mas vai muita coisa. Tem muita gente ganhando dinheiro e a gente não está ganhando nada. E com os atravessadores ainda que coletam, repassam para outros que vão ganhar. Então, gente, a proposta realmente desse evento era, né, André? É despertar isso, né, assim. Então tá, eu falei da parte pré-contratual, que é na seleção ali, o currículo que você vai fazer, a entrevista, enfim, o direito de acesso e o descarte. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu, é verídico, tá? Olha só, a pessoa foi numa loja e deixou o currículo dela para uma seleção para vendedora. Deixou o currículo. Olha, vamos ficar com o seu currículo, depois a gente vai avaliar, qualquer coisa a gente entra em contato, ok. Ponto. Não assinou um termo de nada, não tem consentimento de nada. Isso é verdade, tá, gente? O que aconteceu depois? Essa pessoa, a mãe dessa pessoa, voltou nessa loja um tempo depois e percebeu que a etiqueta dos preços dessa loja, ela foi feita com o verso do currículo dessa pessoa cortado. A empresa pegou o currículo, em vez de descartar, jogar fora, jogar no lixo, não, vamos aproveitar o currículo, vamos ser sustentáveis. Pegou o currículo, dividiu em vários pedaços menores e colocou o preço, que está assim, o preço na frente e um pedaço do currículo atrás. Essa pessoa entrou com uma ação na justiça contra a empresa e ganhou, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Eu forneci informação para você, eu forneci aqui o meu currículo com dados pessoais e eu não consenti de forma alguma de você usar o meu currículo como pedaço de preço para poder rotular as roupas. Violação LGPD, logo gerou uma indenização por dano moral. Se viesse a questão da ANPD e também já da vigência de 2021, das penalidades, essa empresa também poderia sofrer uma penalidade administrativa. Um outro exemplo que a Janine deu muito bem, e é perfeito, loja. Outro dia eu fui comprar também um produto numa loja, até foge de trabalho, mas fui comprar numa loja, eu preciso do seu telefone para a gente fazer um cadastro. Eu perguntei, ok, para que o cadastro? Vocês vão mandar alguma mensagem para mim? Eu não quero receber nenhuma mensagem. Não, fica tranquilo, é um cadastro interno da loja. Não assinei nada, tá? E a prova do consentimento, quem tem que provar o consentimento é a empresa, não sou eu. A empresa tem que demonstrar lá, não, ele assinou um papel aqui consentiu. Não assinei nada. Um mês depois, veio uma promoção da loja, a loja me mandou uma mensagem no meu pessoal sobre aquilo. Violação LGPD. Então isso agora é coisa séria. Isso serve de alerta. Quem recebeu uma ligação de telemarketing, quem recebeu uma mensagem
misteriosa, violação de LGPD. A questão do currículo foi absurda, né? Você respeita, inclusive, mas violação LGPD. Então, receber uma ligação indesejada, te oferecendo qualquer produto, diga de uma forma muito clara: olha só, eu não autorizo que você me ligue. Se você me ligar mais uma vez, eu vou fazer uma denúncia, tanto para o PROCON, porque é uma violação pessoal, a questão do consumirista, tanto para potencial Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí eu vou evoluindo aqui, então, Isabela, que a gente já vai chegando no final. Só exemplos também na parte contratual. O empregado contratado. O RH tem muitos e muitos dados. Tem a ficha ali de registro, tem, por exemplo, filiação a sindicato. Filiação a sindicato é considerado um dado sensível, que pode gerar discriminação negativa. Então, é importante que o RH ele formalize uma limitação ao acesso a esse documento. O Rafael até colocou que o Não Me Perturba, esse site é ótimo. Também estou cadastrada nele. Funcionou. Demais. Mas de vez em quando vem uma empresa e me liga. Ligou, você já joga LGPD na ligação para a empresa ficar esperta. Recebimento de atestado médico, mesma coisa. Você funcionário, às vezes tem ali alguma questão de uma comorbidade, uma doença, inclusive degenerativa, etc. e tal. Também pode ser considerado um dado sensível, tem que cuidar com isso. Compartilhamento de dados, isso acontece muito. Empresas grandes que têm ali dados de vários empregados com faixas salariais e compartilham para seguradoras, para plano de saúde, para entidade sindical, nada disso, só com autorização expressa, com finalidade. Outro ponto importante em relação até ao home office, que é a vigilância de empregados. E-mail, por rede social, dispositivo funcional, login no logoff, geolocalização. Isso também tem que ter um cuidado muito grande, porque a finalidade tem que ser colocada de uma forma muito clara, objetivo, quanto tempo, qual a limitação de acesso, a limitação de acesso, a forma em que esse dado vai ser vasculhado pela empresa. Então tem que ter um cuidado muitíssimo grande também com essa questão dos dispositivos, do tratamento do home office. Acho que a Janaína também falou muito bem sobre isso ali no WhatsApp, né? E-mails não oficiais da empresa, tem vários e vários dados ali circulando. E na fase pós-contratual, que é o empregado saiu da empresa, também, porque eu também vou ter que guardar o registro de ponto dele, vou ter que guardar atestados, etc. Por quê? A questão legal, eu posso ser acionado na justiça, ele pode ajuizar uma ação trabalhista, ele tem 2 anos para fazer isso. Então eu tenho uma justificativa plausível para segurar aquilo por 2 anos. Depois eu não tenho mais justificativa. Traduzindo, o que significa? Significa que as empresas vão ter que, primeiro, fazer um levantamento de todos os dados que elas possuem, esse é o primeiro passo. Segundo, elas vão ter que adequar e treinar os seus funcionários e realizar contratos, aditivos contratuais com empregados que já estão ali trabalhando e novos contratos já constando essa cláusula de tratamento de dados com esses novos empregados. Então, assim, no final das contas, além de uma questão de conscientização, treinamento e adequação, isso vai ter que ser utilizado de uma forma ampla e genérica pela empresa. Porque se alguém falhar, se um empregado falhar, se um dado vazar, ela pode ser responsabilizada. A vantagem, Isa, que eu vejo nesse momento é trazer luz para o cidadão, né? Trazer essa reflexão. O cidadão, até o momento, André, se não me engano, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? A responsabilidade talvez seja de ficar atento aos termos que ele dá aceite, seja em formulários físicos ou eletrônicos, e dos direitos dele de saber revisitar esses dados, corrigir ou até ser excluído, ou pedir também tem uma forma de tornar os dados, que me falhou agora o nome, quando você cria abreviações, reduz informações para que não seja possível identificar de quem são os dados. Tem um nomezinho técnico para isso. Enfim, esqueci. Acho que a responsabilidade do cidadão agora, nesse momento, é isso, é tentar entender esses direitos dele, né, de como salvaguardar o uso dos dados dele e se proteger. Porque as empresas já nos importunam muito, né, abusam demais das nossas informações sem que a gente tenha pedido para que entrassem em contato com a gente, de qualquer natureza. Tem algumas que são recordistas, alguns segmentos recordistas. Mas é uma questão preventiva, né, Janaína? A lei vem para educar a população para saber, que é isso que o André trouxe muito bem, acho, para a gente.
nos educando a pensar nesse momento, quando pede os dados para a gente, que a gente não é obrigado a passar nenhum dado, né? E que a gente pode, inclusive, questionar várias coisas, pedir um contrato de uso. E quanto mais a gente fizer isso, mais elas vão se ligando que a população está ligada no que é, né? E aí realmente vão levar a sério. Né, eu li uma coisa que só em RH vai precisar ter muito cuidado, porque vão ter dados que realmente são necessários, porque tem obrigações legais da empresa em fornecer dados para o governo, e a pessoa que tiver, por exemplo, em um processo seletivo que se negar a oferecer alguma coisa, ela está assumindo, acho que a empresa deve dizer isso no termo, né? Está assumindo ficar fora do processo seletivo ou da contratação por ter negado aquele dado, que era imprescindível para o processo de contratação ou para o processo de seleção, não é isso, André? Sim, isso vai ter que ser de uma forma muito ponderada, né? Tem um princípio também que a própria lei traz, que é da finalidade. Não pode exigir por exigir, pronto, acabou. Tem a finalidade, enfim, isso tudo. Mas na prática, se você necessitar muito daquele dado, a finalidade for uma finalidade legítima, e a pessoa ali, o candidato, se negar, ele está fora do processo seletivo. O que é legítimo numa contratação de uma pessoa? Ter quais dados? Aí a gente tem que perguntar para o pessoal da RH. É o perfil da empresa, né? Não pode ser algo discriminatório. É isso que o direito assegura. Agora, todo o resto, aí a gente nem se mete, entendeu? Do direito. Não pode ter discriminação racial, sexual, religiosa, filosófica, se come carne, se come ovo, não. Agora, perfis não tem o menor problema, desde que não gere estigma negativo. Por exemplo, aparência física, idade, tá aí uma boa também. A gente até falou disso, né, Isabela, né, em outra live, você colocar, é vedado, a legislação veda, não a LGPD, a legislação trabalhista. Eu colocar lá, vagas para pessoas com até 20 anos, ou de 20 a 25 anos. É ilegal, é discriminatório. A questão de mulher, né? Nos grupos de RH que eu participo, aí de tanto eu encher o saco pararam, diminuir um pouco, mas vaga para só homem. E aí ou então indiretamente aparecia no pronome, né? Sobrenome ali. Sobrenome não, pronome, eu tô cansada. Se era para mulher ou para homem, descaradamente, né? Então, essa é uma falta de noção. Assim. Exato. Salvo aí, só um adendo rápido. Salvo se for justificado. Por exemplo, eu dei esse exemplo. Eu tenho uma empresa, uma casa de festas, e eu tenho ali 4 seguranças. Eu quero fazer ali 2 seguranças homens, 2 seguranças mulheres. Então, eu já tenho as 2 vagas de homem e uma de mulher preenchida, estou faltando uma mulher. Eu consigo justificar o porquê que eu estou contratando uma mulher para aquele cara. Então, é diferente. Ou eu preciso de um modelo fotográfico para determinado produto, sei lá, de uso específico de determinado gênero, enfim. Tudo isso tem que ser plenamente justificado, senão é ilegal. E a questão dos dados, eu gostei da sua ideia, Isabela, da gente andar com um contrato no bolso, né? Opa, você quer meu dado? Então calma aí, vamos fazer um negócio aqui. Agora, alguns dados, importante salientar isso, alguns dados a gente torna público, porque na rede social a gente fala até demais, posta até demais. Então, ali não tem conversa. Mas outros dados a gente é obrigado a fornecer, por uma questão de exigência legal. A Janaína diz bem de uma forma muito clara. Carteira de trabalho, dados pessoais, porque tem ali questões fiscais, questões contábeis. Então, tudo isso vai ter que ser colocado, mas está vendo? Tem uma justificativa legítima. Todo o resto aí, Janaína, como você perguntou, aí vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O que vai ser rígido demais, o que vai poder acontecer. Vamos aguardar a LGPD, que inclusive, só para fechar mesmo, ela está em formação. Há quem diga que pode haver concurso público para poder integrar a NPT, a Autoridade Nacional, porque o interessante é que tem agente técnica ali dentro para fazer esse tipo de controle. Não adianta simplesmente indicar meia dúzia de conselheiros. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, mas enfim, questão de dados talvez aí, eu não sei, até na mentoria do startup alguém pensou isso comigo, acho que foi uma outra pessoa. O dado hoje é um novo petróleo. Se você for ver aí as 10 primeiras empresas do mundo, você tem aí Amazon, você tem aí Apple, empresas que tratam dados o tempo inteiro. O livro, o produto em si é quase que uma desculpa. Na verdade, elas estão captando dados. Uber, enfim, iFood,
captação de dados o tempo todo. Dado vale ouro, né? Não é à toa que veio essa lei para tentar, de alguma forma, resguardar um pouco o consulado. Existe, eu não sei se a palavra seria essa, André, transnacionalidade da lei, por exemplo, um dado que foi capturado em outro país e está sendo usado no Brasil ou vice-versa, como é que isso funciona? Olha só, a lei ela vai responsabilizar empresas que tratam dados nacionais. Então, se é uma empresa que, no final das contas, ela está da China, eu tenho que fazer esse caminho inverso para poder descobrir quem no Brasil fez esse primeiro contato. Então tem a rastreabilidade, né, do dado. Oi? Tem a rastreabilidade do dado. Exatamente. Agora, o que eu digo é o seguinte, o Brasil também é signatário de acordos internacionais a respeito dessa matéria. Nós temos legislação no Constituinte Europeu até muito mais sólida, um capítulo específico para a questão trabalhista, enfim. A nossa, às vezes, até umas questões genéricas, mas na prática, quem tratar dado de nacional, né, de brasileiro aqui, né, com finalidade econômica, pode se responsabilizar. Agora, uma empresa de fora, aí vai depender se tem acordo, se nome agora, se tem, perdi a palavra, acordo entre as nações, né? Bem, é isso, gente, gratidão, espero que vocês tenham gostado e passo a última palavra, né? Aí para o André, para a Janaína, mas só tenho a agradecer, foi excelente, um montão de coisa que eu realmente não sabia, continuo não sabendo, vou procurar pesquisar mais, mas tudo que o André trouxe foi muito esclarecedor, as questões da Janaína ficaram muito bacanas aí no slide, ela trouxe no início, colocou os slides mais no final, mas ficou muito bacana, e a participação, né, do Durval foi trazendo ali também algumas questões Não Me Perturbe, né, o pessoal pode ver lá. Então é isso, muito bom, obrigada a todos pela presença. Deixar aí Janaína, né, e André despedir de todos. André, se quiser colocar os dados, né, da sua empresa ali no chat, para o pessoal também conhecer um pouco mais, fique à vontade, tá? Janaína, se quiser colocar alguma coisa também. As redes sociais do Café, acho que a galera entrando no blog tem acesso a tudo, tá bom? Foi ótimo estar com vocês. Gratidão, Janaína. Então, eu também, gente, muito obrigado mais uma vez, Isabela, Janaína, foi ótimo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Obrigado, Isabela, Janaína, todo mundo presente. E, enfim, uma mensagem final é que LGBT é uma realidade e, sem sombra de dúvidas, eu acho que isso vai começar a gerar um movimento de conscientização, independente se a finalidade é econômica ou não. E a gente vai perceber isso quando começar a doer no bolso. Começou a doer no bolso, a conversa muda de figura. Eu acho os movimentos sociais vão ajudar. Agora me veio uma... A gente está vendo igual nos Estados Unidos, eu adoro. Eu sempre falei assim, lembra no Nest? Que eu acredito nos movimentos sociais. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê que talvez isso também, né, nessa lei, as pessoas se apropriando da questão, né? Eu acho que vai se conscientizando aos poucos, questionando, e se Deus quiser, vai ser bom para toda a sociedade, né? Beijão, gente. Tchau, tchau. Bom descanso a todos.